Muito bem. Boa tarde, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Baixada Santista. Começa a partir de agora o Na Mira Informação Verdade. Eu sou o Christian Charles e dentro da próxima horinha nós vamos debater a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado e, por que não dizer, o nosso país. Hoje no Na Mira nós vamos ter uma entrevista especial aqui no quadro Na Mira Entrevista com o ex-prefeito de Santos, ex-deputado estadual, Paulo Alexandre Barbosa. Nós vamos falar sobre vários assuntos hoje, assim, assuntos pertinentes. Vocês muito bem sabem que eu tenho me afastado totalmente neste programa de conversar com políticos, de discutir sobre política. Mas quando é importante e relevante na nossa região, isso eu faço questão, entendeu? Eu faço questão porque é evidente que a gente precisa, neste ano de eleição, ter pelo menos um posicionamento mais regional, né? A nossa região está sem representatividade e precisamos sim ter representatividade, discutir as pautas que são de grande impacto na região metropolitana da Baixada Santista, dentre as quais segurança pública, que é um problema que vem se agravando e que eu venho avisando há pelo menos 8 anos que nós iríamos chegar neste buraco que nós estamos. Outro problema que precisa ser encarado de frente pelos nossos representantes a partir de 2023 é a questão dos alagamentos e das enchentes. Não dá mais para o cidadão ficar embaixo d'água e perder tudo que conquistou, tudo que construiu. Além disso, a gente também precisa debater temas que sejam evidentemente relevantes para o dia a dia do cidadão comum da nossa região metropolitana da Baixada Santista, tá bom? Ó, a Cíntia tá aí? Eu quero que coloque a querida Cíntia para falar comigo aqui, coloca aqui na tela, pode colocar aqui na tela pra gente conversar. Hoje eu tenho recebi hoje no estúdio mais uma vez o meu filho tá aqui comigo e tá aqui no estúdio e eu recebo a Cíntia e a Cíntia vai discutir hoje inclusive com a gente, deixa eu pegar aqui os dados alarmantes que já começam a preocupar, né, Cíntia, a questão da Covid-19 na região metropolitana da Baixada Santista. Fala pra gente. Bom, Christian, boa tarde, boa noite a todos aí. Eu tomei um susto logo cedo com os dados que eu retirei da Web Jureia, né? Já estava ouvindo falar do aumento da positividade da Covid e para você ter uma ideia, nas últimas 24 horas, e no caso ontem, né, que foi publicado, nós tivemos 367 casos positivos, né? Sendo que 2 mortes aconteceram. Isso é bastante grave, mas o mais grave ainda é que quem lidera os casos de positividade aqui em todas as 9 cidades da Baixada Santista é Peruíbe, que apresentou 102 casos. Só para efeito de comparação, Cíntia, Santos apresentou 100 casos, né? 100 casos, Guarujá 73, Cubatão 56, São Vicente 21, Bertioga 15. Falaram que Praia Grande e Mongaguá não apresentou e Itanhaém não atualizou, né? Então, na verdade, esse número pode ser maior, mas que chama bastante atenção Peruíbe liderar uma das cidades menores dessas todas, né? Ela só é maior que Mongaguá, que segundo eles não tiveram positividade, né? Então é assustador o que está acontecendo assim. E o que é? Era previsto isso? Era. Mas eu tomei vacina ontem e o que eu notei é que não está tendo as doses de reforço, as pessoas não estão voltando para se vacinar, né? E graças aos negacionistas em relação aos antivacinas, é que esse vírus perpetua tanto.
Hoje, a nossa cepa que está contagiando o mundo, ela já é uma variante da Ômicron. Ela é variante da variante, né? Então, se continuar nesse ritmo, nós poderemos ter novos grandes surtos, até uma nova grande pandemia, né? Porque ela pode se modificar demais, né? Então, graças a Deus, as mortes estão em porcentagem menor, mas uma morte é sempre uma morte, né? Até para informar aqui, eu vinha já percebendo esse aumento sistemático, até o prefeito esteve aqui no programa, acho que tem umas 2 semanas, e ele disse aqui que estava assustado porque teve um aumento de 25% dos casos de Covid-19. E aí, eu acho engraçado que, embora vacinados nós estamos, enfim, eu não entendo algumas atitudes. Eu acho que você, como é uma pessoa que entende muito do assunto, talvez seja mais, eu acho que talvez um pouco mais de visão do que eu para me explicar isso. A Escola São João apresentou uma porrada de professores com Covid-19 é lamentável. E alunos com Covid-19. A ação da escola, segundo informações não, real, o que aconteceu, isso é informação jornalística, né? Está passando por toda a questão protocolar de passar álcool, usar máscara e só. Não seria o caso, com tantos casos efetivos de Covid-19, Cíntia, a suspensão de aula? Você não acha que isso é muito sério, colocar em risco a vida de crianças? Sendo que nós temos um cenário desse. Na minha opinião, você teve vários casos de Covid-19 numa escola, por mais que já tenhamos vacina, por mais que tenhamos essa situação, mas a gente sabe que tem muito pai irresponsável que não vacinou o filho. Eu conheço um irresponsável que não vacinou o filho. Não é o caso de fechar a escola, Cíntia Calli. Então, Kristen, é um assunto bastante controverso em relação ao fechamento novamente, né? Porque, como o esquema vacinal, ele está, na sua maioria, sendo executado, né? Que isso não depende só do poder público, porque já há um bom tempo nós não temos problemas de falta de vacina, né? Acontece que então se avalia. Por quê? Acredita-se que mesmo você tendo contato e positivando, você terá sintomas leves, né? Mas isso se propaga e cai naquele problema que eu falei das variantes, das mutações, né? Então, assim, tem que ser analisado. Eu acho que o gabinete de crise tem que estar sempre aberto ainda, porque nós estamos em pandemia, e avaliar. Tem que ter uma porcentagem, tem que ter, porque sabe-se também que desde a Ômicron, a própria máscara, ela é uma barreira importantíssima, mas pelo tamanho da partícula, o melhor é aquela N45, se eu não me engano. Né? Então, teria que usar, né? Cíntia, um exemplo aqui que eu quero dizer, por exemplo, numa escola você usa a máscara. Só que é o seguinte, na hora de comer a merenda lá, a criançada tira a máscara. É um risco, viu? Então, eu acho que isso tem... Por isso que eu falo do gabinete de crise, da importância dos planos de contingência. O que a sociedade científica está falando em relação... Eu sei de escolas em São Paulo que fecharam. Por 2, 3 dias elas fecharam. Foi feito como uma terminal, que é uma limpeza, etc. Aqueles que estavam com sintomas obedeceram os 5 dias, de 5 a 7 dias, e os que positivaram obedeceram os 5 dias dos assintomáticos, né? Então, assim, o que o nosso poder público está fazendo? Isso é a primeira pergunta. Eu não estou condenando essa não ação deles. Eu estou perguntando por que a São João Batista, com esse quadro, mantém-se aberto. Segunda coisa, eu não estou vendo publicidade forte em relação à vacinação, seja ela de primeira dose para criança,
seja ela de reforço. O adolescente de 12 a 17 anos está liberado o primeiro reforço, tá? Que é a partir do 4º mês da segunda dose tomada. Lembrando que a maioria das vacinas, ela tem o esquema total é de 2 doses, com exceção da Janssen, e a partir da segunda dose são os reforços que são dados de 4 em 4 meses. Tá? Não que vai ser assim para sempre, mas nós estamos num período de inverno. Até controlar, né, Ci? Assim, eu acredito que a Covid vai ser uma doença como a gripe, que ela vai ter vacinação anual, talvez 2 vezes ao ano, dependendo, mas principalmente crítica ao momento de inverno, né? Porque é onde tem mais aglomeração, tem mais vírus também respiratórios circulantes, uma série de coisas, né? Então, enquanto isso, eles estão vendo que de 4 em 4 meses as pessoas estão protegidas dos casos leves. Elas podem ter até muito pouco, mas de média complexidade e de alta complexidade, todos que estão com o esquema vacinal em ordem, é muito difícil o desenvolvimento, né? Então, assim, ela vai se tornar talvez uma doença sazonal, uma doença endêmica, epidêmica de surtos rápidos, mas é necessário o controle vacinal, como se faz com sarampo, como se faz com a rubéola, como se faz com todos os outros, né? Resumindo, mas é importante em resumo, que tome. Em resumo, o que você está dizendo, e aí se eu estiver falando alguma água, você pode corrigir, você sabe disso, tem liberdade. É minha amiga, tem liberdade para falar. Cris, você está falando bem. Aliás, como você já fez em alguma situação, como tenha falado algo que você não concorda, você tem liberdade. Ô, que ele tá falando besteira. Isso pra não falar que ela às vezes liga, tá falando merda aí. Então pode ficar tranquilo. Ô, Cíntia, então o que você tá me dizendo é o seguinte. Pelo menos pra nós, eu tô com o esquema vacinal completo, minha família está com o esquema vacinal completo. A gente pode até contrair a Covid-19, mas evidentemente os traumas que nós vamos enfrentar são bem menores, é isso? Sim, é o que a ciência mostra e a estatística também, né? Mas é importante o seguinte, a Covid tem alguns mistérios que estão sendo desvendados aos poucos, que é o caso da Covid longa. Por exemplo, já sabe-se que pessoas que foram assintomáticas no pico da Covid podem manifestar as doenças relacionadas, né, às colaterais, à Covid longa. Então, até temos médicos já pensando em fazer ambulatório para Covid longa, que são os doenças que ficam, que podem ser permanentes ou temporárias. O que é importante? É uma doença respiratória, de fácil contágio, né? Então, nós temos, provavelmente, pela idade de vocês, por estar respeitando, vocês estão livres de uma eventual fatalidade, de uma internação, isso sim. Mas não esquecer das barreiras naturais que nós temos que ter sempre por uma questão de saúde pública. Lavar as mãos, usar as máscaras, evitar aglomeração, principalmente em tempos frios. Perfeito. Essa foi a nossa querida Cíntia Cali, sempre atualizando com muita precisão, certeza do que fala, para não falar água. Por isso, toda vez que eu quero entrar num assunto como saúde pública, eu procuro trazer gente como a Cíntia, que sabe do que está falando, com responsabilidade para a gente informar o cidadão como deve. Então você que tem um filho, não vacinou o filho, saiba que você está colocando o teu filho em risco de morte. Quando ele estiver no caixão, não adianta depois reclamar de ter escutado fake news ou coisa do tipo, não. Vá vacinar seu filho. Brasil é uma referência na questão de imunização, aliás, né, no planeta nós somos exemplos, é um absurdo que ainda no ano de 2022 a gente tenha uma... Vou ser sincero aqui, porque eu falei que, olha, desde que eu voltei com o Namira eu falei, não vou fazer mais média, gostem de mim do jeito que eu gosto. Você deixa de ser estúpido e burro. Você é burro mesmo! E vai vacinar você e sua família.
Se você não quer vacinar, você quer ir pro inferno sentar no colo do capeta, você faz o seguinte, vacine seu filho e a sua família. Você pode ir pro Satanás. Daqui a uns dias a patroa tá com o Ricardão aí, tá tudo certo. Agora, não coloque em risco a patroa e a criança, pelo amor de Deus. Tô errado? É verdade. Não, eu só queria completar duas coisas. Primeiro, que a prefeitura, o poder público, dê mais publicidade aos esquemas, a liberação da vacina para pessoas mais de 50 anos, do adolescente de 12 a 17, dê publicidade, porque a informação está muito difícil. Eu mesma demorei para ter essa informação, tá? Então, assim, não interessa que o Estado está fazendo, a gente está seguindo. É importante que a cidade passe por ela, mesmo que ela esteja igualzinha do Estado. Isso não quer dizer nada. Eu peço encarecidamente, coloque a publicidade melhor, a informação melhor. E outra coisa só para fechar, é o que você falou. As pessoas colocam que elas têm direito a se vacinar ou não, mas eu também tenho o direito de não querer pessoas não vacinadas do meu lado, entendeu? Porque dentro do direito tem o dever. Então, se você não quer se vacinar, se tranca na sua casa, fica lá, vai pro meio do mato, deixa o bicho te picar, mas, por favor, não desrespeite o próximo ao botar em risco a minha vida e a minha família. Aliás, é BH, para efeito de informação, até vacina pediátrica está dando, entendeu? Então, eu acho engraçado o seguinte, só para concluir mesmo, Cíntia. Camarada toma cachaça. Vou falar aqui. Camarada toma cachaça. Camarada fuma, que é um condenado. Derby vermelho, nem sei se tem mais derby vermelho. Camarada vai para as zonas da vida, fala pra mulher que vai pescar e vai pra zona, se envolver com as bichas lá, que dá até medo, a mulherada. A mulherada lá tá vacinada, né? Mas já viu, né? Você não. Camarada se envolve com um monte de coisa errada, usa droga. Eu tenho um camarada aqui em Peruíbe que eu vejo ele no Facebook contra a vacina, é o maior drogado. Eu mesmo já vou fazer umas 2 reportagens dele quase em overdose. Aí o camarada fala assim, eu tenho medo do efeito colateral da vacina. Tá de brincadeira. Por isso que tem que falar a verdade, né? Cíntia, beijo no Cauê, beijo no Eduardo. Obrigada, Kristen. Importante isso é importante para o público, para as pessoas. A gente passou a pior fase, mas muitas virão. Então vamos aprender com essa para não ter problemas maiores nas próximas. É isso aí. Cíntia Cali, informando com responsabilidade no Namir Informação Verdade. Presta atenção nesta história para você que quer entrar no mundo do crime. A menina é envolvida com coisa errada. E ela era cagueta da quebrada. O crime fez o quê? Presta atenção que o crime fez. O crime falou, vou te julgar. E levou ela pro tribunal do crime. Só que no mundo do crime, quando se fala em tribunal, não é igual na vida social, com tranquilidade, em que você vai responder, vai ter um advogado, não. Quem vai te julgar é a bandidagem. Eles são júri, polícia e executor. Pena de morte, eles fazem tudo isso. A pena de morte não existe no Brasil, no mundo do crime existe. Eles te prendem como se fossem policiais, eles te julgam como se fossem juízes, não te dá chance de advogado e te aplicam a pena de morte. Pensa bem antes de entrar no mundo do crime. Perseguição policial, é na mira Informação Verdade. Vamos ver essa história. E aí? E aí? Levanta aí. Levanta. A polícia chegou, hein? Chegou em cima do fato. Não cisca não. Não cisca não. Vai. Perdeu. Pode algemar. Perdeu, meu irmão. Os 2 covardes ligados ao mundo do crime ia julgar uma mulher. Vamos ouvir a história da mulher. Ela tá ali no canto. A polícia vai lá pra conversar com ela. Arma! Pode ficar tranquilo, levanta aqui. Vem cá. Tá tudo bem? Você tá bem? Tá tudo bem? Tem uma coisa com você? Não.
estava aqui de carro? Pegaram você onde? Na Arábia. Na Arábia? Você estava de carro? Não. Não? O que eles queriam de você? Que eu Tá bom. Pode sentar. Pode sentar, pode sentar. Tava amarrado? Te amarraram? se amarrou, mas não me senta trataram, aí, pode sentar, pode sentar. não me trataram Tá bom, mal, pode não. sentar aqui, por favor. 248 tá na mão, viu, Chico? Tem mais um? Rapaz, a mulher tá tremendo, hein? Eles estavam querendo que Ou tava um dia frio, ou os caras eram aterradores. Ia jogar? Tava só esperando, pá. Tá bom. Você já foi preso no quê, filho? Nunca foi preso? Tá bom. Ela disse aí, né? Eu não sei, já foi preso? Julgar ela. Já não sei. 57? Qual que era as ideias, filho? Qual que era as ideias? Tava esperando o salve? Não, fazer a mina? pra você entender. Eu vou aqui, certo? Ele falou, segura aqui essa peça aqui, eu já vou. Foi só isso mesmo? Entendeu? Pode vir aqui, moça. Pode ser na frente. Brilhante trabalho da polícia. E o Damira mostra. Damira mostra pra você. Eles pegaram você lá e trouxeram pra cá. Você tá desde quando aí? Sexta-feira, Desde sexta-feira você tá aqui? desde assim. Você tava naquele outro barraco ali, trouxeram você pra cá ou não? Fiquei sempre aqui. O tempo todo aqui com eles. Primeiro eu fui lá em cima, lá no campo, aí eles deixaram um pouco lá, e depois trouxeram pra cá desde sexta-feira. Tá. Eu também. Sushi, pega essa aqui, pega a outra, vamos descer. Agora uma coisa é verdade, hein? Se a menina aí, se tiver um pouco mais de juízo, larga esta vida e ó, vai se pirulitar. Pica a mula! Porque o crime, rapaz, tá de olho na senhora, hein? Tá de olho na senhora. O crime não compensa, você precisa entender isso. É isso que nós falamos quase que diariamente neste programa. O crime não compensa. Entrou, é pra se lascar. Essa é a realidade. É verdade. Ó, tem recadinho agora do Alto Posto 7 Passos. Você aí tá procurando gasolina de procedência, de qualidade, para tratar seu carro como ele tem que ser tratado, com muito, mas muito carinho, é Alto Posto 7 Passos. Lá tem procedência e é bandeira BR. Olha que legal. Além disso, você pode fazer sua troca de óleo lá no Alto Posto 7 Passos. Detalhe importante também, preço sempre justo. Lá não exploramos ninguém. Lá no Alto Posto 7 Passos, o Nelsinho e o Oswaldo têm uma atenção toda especial. Eles seguem a tabela. Então o que acontece? Eles compraram um lote de gasolina. A gasolina não terminou e o preço subiu, eles mantêm o preço clássico, respeitando o cliente e respeitando, claro, o seu carro, que vai ter uma qualidade justa. Pensou em alto posto, pensou em gasolina, etanol e diesel, pensou Alto Posto 7 Passos, tá bom? Ó, vou continuar com o Namirão aqui. Vamos agora para o quadro Namira Entrevista, em que vamos entrevistar o ex-prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. O Paulo Alexandre Barbosa, ele foi deputado estadual, prefeito de Santos e agora é pré-candidato a deputado federal. É uma oportunidade para a gente discutir a região com quem entende a região, até porque ele foi presidente também do Condesa. Vamos para a primeira parte dessa entrevista e eu volto já já. Olha, hoje no Namira Entrevista eu tenho um prazer de receber aqui o ex-prefeito de Santos, deputado estadual por 2 mandatos, um dos pensadores da política da região metropolitana da Baixada Santista, Paulo Alexandre Barbosa, que inclusive o papai foi prefeito também, né, Paulo? Exatamente. Cristian, prazer estar aqui com você, Peruíbe, ter a oportunidade de falar aqui
no teu programa dos assuntos aqui da cidade e de toda a região. Paulo, eu recentemente tive o prazer de receber o teu livro, que foi um balanço de toda a gestão Paulo Alexandre Barbosa, que eu acompanhei muito de perto, né? Você enfrentou um começo muito difícil, mas sempre parecia focado, sempre pensou muito em gestão pública no que concerne projetos, né, de curto, médio e longo prazo. Isso você conseguiu resultados que são claros na cidade de Santos, e isso, de certa forma, vem influenciando a região aqui, tanto que você acabou fazendo até um sucessor também. Isso é muito importante e talvez seja o principal capital da sua gestão de Santos. Se você pudesse destacar suas principais conquistas na cidade de Santos e que refletiram na região, o que seria? Olha, Cristian, nós vivemos numa região metropolitana em que os problemas são comuns, né? E as soluções também precisam ter similaridade, né? Se o problema é igual, a solução precisa ser igual. Então eu vejo que a gente tem desafios enormes na área de saúde, por exemplo, e nós conseguimos avançar muito em Santos com a construção de equipamentos de saúde que atendem não só a demanda do município, mas sobretudo da região. O Complexo Hospitalar dos Estivadores hoje é uma referência, né, para a região. A maternidade dos estivadores ajudou muito a cidade a reduzir mortalidade infantil, avançar na qualidade do atendimento na saúde. Nós temos aí mais de 200 leitos, né, um hospital que é uma referência importante. E o modelo que nós implementamos, Cristian, modelo de gestão com o terceiro setor. Hoje quem faz a gestão dos hospitais estivadores, por exemplo, é o Oswaldo Cruz, que é um dos melhores hospitais privados do país, atua no setor público. Obras importantes, estruturantes, que ajudam a movimentar a região, né? Santos é a cidade de polo, então muita gente mora numa cidade, trabalha na outra, estuda na outra, namora na outra, uma região integrada. A entrada da cidade... É meio que um satélite. Né? Exatamente. Então tivemos aí a entrada da cidade, que era uma obra guardada lá há mais de 50 anos, conseguimos entregar. O VLT, quanto tempo se falava, me lembro que quando eu assumi a prefeitura, não tínhamos um tijolo colocado na obra do VLT. E uma discussão muito longa. Era até um mito, né? A gente até achava que não sairia, né? O pessoal fala muito que era uma lenda urbana, né? Porque se falava e não acontecia. E a gente trabalhou firme, entregamos aí a primeira etapa do VLT. Agora, quando eu deixei o governo, deixei a segunda etapa já em obra, fazendo a conexão com a região central, quase 2 bilhões de investimento. E acho que esse é um grande legado regional, porque o VLT precisa seguir para a Continental de São Vicente, precisa seguir por Praia Grande, precisa chegar no Litoral Sul, precisa ir para Cubatão, precisa atender como instrumento de mobilidade toda a região metropolitana da Baixada Santista. Acho que esse é o grande caminho. Então são projetos importantes realizados a partir de Santos, lógico. Só pegar uma parte na questão do VLT. Quando você deu start, realmente trouxe para toda a região, São Vicente, Praia Grande, e nós aqui da micro-região metropolitana do Litoral Sul, Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá, nós começamos a sonhar com o VLT também. O que você acha que precisa em termos de, evidentemente, uma maior articulação regional para que a gente comece a transformar isso em realidade? Porque nós estamos falando, quando a gente fala de obras para viabilizar o VLT, nós estamos falando de um orçamento assim que, se não tiver um aporte do governo federal, do governo do estado, é praticamente impossível, né, Paulo? É impossível. Você tocou num ponto muito importante, Cristian. Quer dizer, tem obras, as obras mais importantes, que têm um volume de investimento maior, elas dependem de investimento federal e estadual. Os municípios não têm capacidade financeira, as prefeituras não têm capacidade para executar essas grandes obras. Então a gente precisa do quê? De representação política, força política no Estado, também na União, para garantir que esses recursos cheguem até aqui. Você pega, por exemplo, as obras do VLT, que foi feito entre Santos e São Vicente, a primeira etapa. Nós não tivemos um centavo de dinheiro do governo federal. Zero. Né? E quando a gente pensa na arrecadação, a gente vê o quê? De tudo que a gente arrecada, né? De tudo que os governos arrecadam em termos de tributo, 65% vai para a União, vai para Brasília. Né? A gente paga de imposto, quem está nos assistindo em casa. 65% de tudo que você paga de imposto vai para Brasília. 25% vai para o cofre do governo estadual. E 10% fica no cofre do município. E na hora de pagar a conta, essa lógica se inverte. Quem mais arrecada não é quem mais
contribui no pagamento da conta. Você pega aqui Peruíbe, por exemplo, nós temos aí o grande desafio da saúde, que é a construção do hospital. Sim. Um E depois o custeio. E depois o custeio. O hospital, a obra vai custar aí por volta de 26 milhões de reais. O governo do estado deu 22, a prefeitura deu o resto. Quanto deu o governo federal? Zero. Nada. E nem discute a questão do custeio, Nem um não existe centavo. uma perspectiva nem O nada. custeio, que é o maior desafio na área da saúde, quer dizer, qual o compromisso de custeio do governo federal para esse equipamento? Se a gente pega Santos, o Hospital dos Estivadores, ele custa 10 milhões por mês. Para manter as portas abertas, são necessários 10 milhões de reais todos os meses. Quanto que o governo federal coloca? 1 milhão. 10% do valor. E é quem mais arrecada. Então, até dentro dessa nova perspectiva, Cristina, da gente poder ampliar a representação em Brasília, ter mais força política em Brasília, é justamente para que essas demandas possam ser atendidas, para que Brasília enxergue a nossa região, as nossas cidades, sob uma outra ótica, sob um outro ponto de vista, priorizando, não no discurso, mas sim com recursos efetivos, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Ó, este é o livro do Paulo Alexandre Barbosa, que faz um balanço da gestão dele dos anos de 2013 a 2020. Obrigado, Paulo, pelo presente. E a gente vai continuar com esta entrevista falando de temas importantes. No próximo bloco nós vamos falar, sabe do quê? Segurança pública. Mas antes, tem recadinho do nosso posto de conveniência predileto. Sabe quando você está com pressa, quer parar num lugar para tomar um café, comer alguma coisa, sentar para uma reuniãozinha política, né? O Paulão, Gilson Bargieri, prefeito Luiz Maurício, toda a turma se junta lá no posto Sete Passos, ali na conveniência Sete Passos, para tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, comer uma coxinha e, claro, tá naquele posto de conveniência que é muito querido e muito amado por todos. Pensou num posto de conveniência agradável, com preço justo, com cervejinha, refrigerante gelado? Pensou posto de conveniência Sete Passos. Parceiros do Namira Informação Verdade. Sem contar que você conta lá com a sempre simpática presença do carismático Nelsinho. Beijo no coração deles, meus amigos Nelsinho e Osvaldo, do Sete Passos Conveniência e também do Alto Posto Sete Passos. Volta pra mim. Segurança Pública é o tema que nós vamos abordar na segunda parte da entrevista com o ex-presidente do Condesb, ex-presidente também, ex-prefeito de Santos, ex-deputado estadual Paulo Alexandre Barbosa. Vamos lá. Você é pré-candidato a deputado federal? Sim, acho que é importante a gente melhorar e qualificar essa representação em Brasília, Kristen. A Baixada tem 1 milhão de eleitores, né? Poderia ter 5, 6 deputados federais, 10 deputados estaduais. Tem voto suficiente para isso. Infelizmente, a nossa representação hoje está muito aquém daquilo que a região pode ter e daquilo que merece ter. Além como prefeito, sentiu isso na pele. Exato, né? Porque as grandes obras que nós fizemos em Santos mesmo, quer dizer, a entrada da cidade, o que nós tivemos? 1 bilhão de investimento, 600 do Estado, 400 da Prefeitura. Governo Federal, 0. E uma obra que beneficia o Porto, por exemplo, que está sob gestão federal. Se tem aqui o Hospital dos Estivadores, para a gente reconstruir o hospital, nada de recurso do Governo Federal para a obra. E depois de aberto o hospital, 10% do custeio, que é muito pouco, VLT nada. Então, é necessário que a gente possa, quando chegar lá, a gente sabe como é que funciona. Eu fui deputado estadual, Kristen, 2 vezes, deputado estadual 2 vezes, fui prefeito 2 vezes, e sei o quanto é importante essa representação para você ter portas abertas e recursos garantidos, né? Para que a gente possa viabilizar os investimentos que são necessários. Porque chega lá em Brasília, 513 deputados federais. Cada um luta pelo seu estado, pela sua região, pelas suas cidades. Então, quanto maior for a nossa representação, mais chance nós vamos ter de resolver os problemas que afligem a população. Na Assembleia também, da mesma forma. Então, é importante esse voto regionalizado, até para que a cobrança possa acontecer de uma forma mais próxima e efetiva. Eu tenho dito muito no nosso programa, tentando conscientizar a população, que na eleição passada nós tivemos um efeito, até mesmo por conta do momento que o Bolsonaro passava, de muitos
deputados, até mesmo de fora, que angariaram votos aqui. Nós tivemos para o governo, para deputado estadual, a Janaína Pascoal conseguiu votos assim gigantescos na nossa região, inclusive Peruíbe, a Joyce Hasselman, Kim Kataguiri. Eu tô dizendo os nomes porque na prática funciona o seguinte: esses nomes entraram com votações expressivas na nossa região, tirando nomes que já tinham um trabalho de certa forma consagrado, independente de matiz política. Nós tínhamos o Papa, que tinha uma presença muito forte, um cara que eu tenho todas as diferenças no campo político, que é o Beto Mansur, mas tinha uma presença regional muito forte. Sai desses nomes, chegam esses caras. Aí recentemente fiz uma entrevista com a Janaína Pascoal. Quando eu falei de Peruíbe, ela achava que Peruíbe ficava perto de Minas Gerais, assim, uma coisa louca. É gente que não faz ideia do que é a realidade do dia a dia. Então a gente precisa dizer para o telespectador, eu faço questão, Paulo, não apenas com você, ou com outros nomes regionais com condições técnicas de nos representar, que a gente precisa começar a pensar o voto regional de fato. Não dá para ficar a gente nessa discussão de entrar em aventuras eleitorais e coisa do tipo. Paulo, você teve 2 mandatos na prefeitura, né? Ou seja, você pegou 2 momentos políticos bem diferentes. Você sente que ao longo dos últimos 10 anos, pelo menos, o diálogo da Baixada Santista com o poder federal, com o governo federal, ele se perdeu, né? A gente não sente aquela representatividade do diálogo mesmo. A gente não sente uma presença do governo federal aqui. Até, 12, 13 anos, a gente ainda se escutava em obras do PAC na região, projetos para o PAC. Aqui mesmo, Peruíbe chegou a se discutir, tentar buscar recurso para o PAC para enfrentar a questão das enchentes e dos alagamentos. E eu percebi que nos últimos 10 anos nós perdemos esse diálogo. A primeira pergunta que eu faço para você, embora possa parecer óbvia, talvez como prefeito você teve outra experiência para fortalecer a visão aqui. Por que nós perdemos esse diálogo? Por que está tão vazio? Por que a gente se sente num deserto hoje? Olha, Cristian, na minha opinião, o governo federal não só pode, como deve participar mais ativamente dos investimentos, dos problemas aí que afligem a Baixada Santista. E aí, Cristian, é importante dizer que não é uma crítica assim, a este ou aquele governo, sim, não. A este ou aquele presidente, porque esse é um quadro que se repete há alguns anos, como sim. Você colocou. Então, não dá nem para falar que é do Bolsonaro. Exatamente, quer dizer, independente dos presidentes que nós tivemos, a gente teve esse distanciamento da capital, né, de Brasília, com a realidade local. E não era para ser assim. Nós temos aqui, além da representatividade quantitativa, a importância que a nossa economia tem, por exemplo, no país. Nós temos o maior porto da América Latina que está na Baixada Santista. As cidades portuárias de Cubatão, Guarujá e Santos, propriamente, a integração com as demais cidades da Baixada Santista, nós ajudamos a gerar riqueza nacional. 33% do PIB brasileiro passa por aqui. Será que esse recurso que é gerado aqui, será que essa riqueza que é gerada aqui, ela não deveria ficar aqui? Sim. Pelo menos uma parte dessa riqueza, uma parte desses parte tributos, considerável. uma parte, coisa que não acontece. Aí acontece o quê? A gente gera bilhões e bilhões e bilhões de receitas, de impostos, leilões de concessão que são feitos no Porto, por exemplo, que geram bilhões de resultado, e aí fica-se mendigando com o pires na mão em Brasília por 5, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, e acha-se que, ao conseguir isso, fez o maior trabalho que poderia ter sido feito. Não. Nossa região tem que ter uma distribuição mais justa dos recursos, principalmente pela responsabilidade que a gente tem com o Brasil. Então, acho que, respondendo a tua pergunta, nós precisamos ampliar a representatividade política para que a gente possa ter resultados melhores, né? Chegar com essa agenda lá, falar, olha, nós precisamos rediscutir essa divisão do bolo aí, né? Exatamente, quer dizer, o que eu defendo? Que a gente tem um regramento legal, especialmente na questão do porto, que gera muita riqueza, Cristian, que parte um percentual do que é arrecadado só em outorgas, né? Quando se faz um leilão, que pega aqueles governantes batendo martelo, concedem uma área da União para a iniciativa privada, se cobra por isso. Isso chama-se outorga. O governo federal arrecadou nos últimos anos mais de 10 bilhões de reais. Repito, 10 bilhões de reais. E esse dinheiro vai para onde? Brasília, no cofre central. Aí você quer fazer uma obra que custa 100 milhões, com uma obra parte do governo federal na entrada da cidade, era 150 milhões. Cadê o recurso? Sim. Não tem.
Cadê a verba? Não tem. Então, o que eu defendo? Um regramento legal, dizendo o seguinte, olha, tudo que é gerado aqui, parte do recurso vai ficar na Baixada Santista. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. E nós só vamos conseguir isso se nós tivermos uma representatividade forte, uma bancada da Baixada de fato, e que chegue com uma agenda, né, para brigar por essa questão. Paulo, a gente, antes de dividir aqui a entrevista para uma segunda parte, eu queria colocar esta questão, que é uma questão que preocupa bastante os telespectadores do programa Na Mira. Nós temos percebido um aumento considerável nos índices de violência, principalmente nessas cidades um pouquinho mais afastadas de Santos, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, enfim. E existe o teu trabalho à frente à Prefeitura de Santos avançou bastante na questão da GCM. Né? Eu me recordo que você ficava um pouco bravo com o que o governo do estado dava para Santos na questão no que concerne a segurança pública. Eu tenho muitos amigos que fazem parte da GCM de Santos e reconhecem o teu trabalho. O Neres, se estiver nos assistindo, é um deles. O que você acha que a Baixada Santista precisa fazer para virar esse jogo da segurança pública? Essa limitação que nós temos hoje na segurança pública. Você foi presidente do Condesp. Você acha que falta cada cidade tá se conversando, tá articulada, isso é um projeto de segurança pública metropolitana? Olha, Cris, eu acho que é uma questão desafiadora a segurança pública no Brasil inteiro, né? E aqui na Baixada também, né? A gente tem visto, infelizmente, algumas ocorrências graves do ponto de vista de segurança pública e é importante agir. E aí, na minha opinião, é um esforço conjunto, né? Quer dizer, o município não tem responsabilidade constitucional de prover segurança, sim, mas tem instrumentos que podem ajudar e muito na questão da segurança. Por exemplo, zeladoria básica, iluminação das ruas. Isso é segurança pública. Ruas iluminadas refletem na melhoria dos indicadores de segurança pública. Isso é fato, concreto. Câmeras de monitoramento são importantes, são relevantes para acompanhar ocorrências, para elucidar ocorrências, né, para colocar na cadeia bandidos. Né? Guarda municipal estruturada, com recursos, né, humanos e recursos estruturais importantes. Então, essa também é uma demanda importante. Isso no âmbito municipal. E trabalhar de forma integrada. Nós construímos lá em Santos um modelo muito interessante, que foi o nosso CCO, Centro de Controle Operacional, onde a gente tem lá, trabalhando juntos, na mesma sala, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Guarda Municipal, e todos que de alguma forma têm alguma interferência na vida cotidiana da cidade. Então, CPFL, luz, tem lá, Sabesp, água, tem assento lá. 24 horas de funcionamento e toda uma integração para a tomada de decisão, que é importante. E a Guarda Municipal também, a gente sabe da importância da Guarda, de fortalecer. Eu procurei sempre, enquanto prefeito, valorizar, fortalecer e apoiar a Guarda Municipal, que faz um trabalho diferenciado e precisa ser estimulado, precisa ser incentivado. Tá aí, por isso que eu sempre brigo por isso. A gente precisa regionalizar a política, a gente precisa ter representantes regionais que a gente possa cobrar. Porque vocês viram que dá votar em Alexandre Frota, Kim Kataguiri, aquele desgraça lá daquele Arthur Duval, resultado é isso daí, zero representatividade que nós temos aqui. Vamos pro intervalo e eu volto com mais Na Mira, Informação Verdade. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 117 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio.
Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença. Na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Atenção Peruíbe! Em especial o bairro Nova Peruíbe e adjacências. Você sabia que agora vocês contam com uma nova opção de drogaria? Sim, estou falando da Drogaria Imperial. Preço baixo, farmácia popular e uma gama de produtos de qualidade com aquele padrão de atendimento que você precisa conhecer. A Drogaria Imperial fica na Avenida Padre Anchieta, 4297, bairro Nova Peruíbe, bem em frente da Academia Predome. Vamos para a terceira parte da entrevista com Paulo Alexandre Barbosa. E esta entrevista eu espero que ajude a discutir a nossa região, o nosso estado e o nosso país e mais do que isso, ajude a qualificar a representação regional, que é de suma importância. Coloca aí. Paulo, um ponto que eu queria entrar aqui numa conversa contigo é a respeito das enchentes e alagamentos. Do mesmo jeito que vocês em Santos enfrentaram muito isso, nós enfrentamos aqui também. E a sensação que a gente tem é que estamos enxugando o gelo ao longo dos anos. A gente entende, evidentemente, que o município não tem o aporte financeiro necessário para enfrentar essa questão. Eu cobro muito um estudo técnico, regional, entendendo bairro a bairro, cada dificuldade, como que a gente tem que fazer para operacionalizar cada um dos projetos para resolver problemas, enfim, um trabalho muito sério. E a gente sabe que são obras caríssimas, né? Itanhaém conseguiu resolver o problema de um bairro com uma verba do PAC. Você acha que se tivermos isso que nós estávamos falando no bloco passado, de uma bancada da Baixada Santista, de deputados federais lá em Brasília, a gente tem condições de criar lá uma comissão para estudar essa questão regionalizada e começar a discutir tudo isso regionalizado? É um problema grave, você sabe. Gravíssimo, que você tocou num ponto fundamental, né, que impacta na vida das pessoas no dia a dia, né? Às vezes a gente vê esse debate ideológico, né, Cristian, de esquerda, direita, de azul, de vermelho. Sim. Isso virou briga de torcida, né? E é pouco produtivo. É no né? WhatsApp, as pessoas brigando, os amigos brigando, é almoço de domingo, famílias se desentendendo por conta da questão política. E esse debate ideológico não melhora a vida de ninguém, não resolve a vida de ninguém. Então as pessoas têm que falar, esquerda, direita, nós temos que ir para frente. Sim, resolver esses problemas que são importantes. Então quando você toca num problema de alagamento, de enchente, essa é uma questão crucial. Esse é o debate que tem que ser feito, né? Os candidatos que vêm aqui na região dizem, olha, como que nós vamos viabilizar recursos para resolver esse problema? Como o governo do estado pode ajudar? Como o governo federal pode aportar recursos para essa finalidade? Então eu vejo que esse é o grande caminho, é a discussão. Precisa realmente ter essa representatividade e ter uma agenda adequada, uma agenda que seja técnica. E aí não é falar de novo desse ou daquele governante, é realmente ter uma agenda técnica, saber estabelecer as prioridades e lutar para que as coisas possam acontecer. Lutar significa ter força política. Então, quanto maior for a nossa bancada em nível federal, quanto maior for a nossa bancada em nível estadual, mais força a gente terá para isso, porque é difícil, né? A gente conviver com esse problema e não ter o recurso para resolver. Não adianta discurso, né? Não adianta entrevista, adianta o quê? Adianta recurso, adianta ação prática para melhorar a vida das pessoas. Não adianta fala de impacto, né? É aquela história. É porque eu entendo, e quem conhece um pouco do marketing político sabe que às vezes quando o candidato tem pouca substância, ele precisa pegar um discurso que é muito fácil de falar, né? Então vão falar, poxa, olha, comigo se eu for eleito o bandido vai morrer. Não, mas beleza, calma aí. O bandido morto resolve na prática a gente quer lacrar nas redes sociais, né? Exatamente. É lacrar. Então, e aí o que a gente precisa de efetivo, que é discutir. Vou resolver, teve um esses dias, foi interessante, ele chegou aqui, que também não tem conhecimento da região, olha, nós vamos resolver o problema dos alagamentos das enchentes na cidade e na região aqui. Sim.
Como? Qual o custo? Então você percebe, Paulo, que falta realmente isso que você está falando, né? Sai um pouco desse discurso simplório e mais para efetividade de, olha, o caminho é esse. Acho que até um pouco que acontece muitas vezes, né, nesse debate ideológico é uma fuga, né? Sim. É uma forma de desviar a atenção para os problemas que as pessoas vivem. Você falou aqui das enchentes e dos alagamentos. Poderíamos falar aqui de quanto a inflação impacta na vida das pessoas, de como o preço do gás está alto, de como o preço do combustível está elevado. Quais são as propostas, quais são as sugestões para resolver esses problemas que são importantes no dia a dia da população? A pessoa que tem carro, como é que vai chegar e encostar lá no posto, na bomba, e vai ter um valor menor? O pai de família vai no supermercado, antes ele enchia o carrinho. Hoje ele não consegue colocar o carrinho nem pela metade para as compras. E aí? Como nós vamos resolver a vida desse cidadão? Como nós vamos ajudar a melhorar a qualidade de vida dessa família? Então acho que o governo existe para isso, né? Para buscar soluções para os problemas que afetam a população. Então é muito importante que a gente tenha essa força política para poder ter pautas adequadas, pautas coerentes que sejam importantes para a região. Agora você você vive a região, né, já há muito tempo, você está andando de lugar em lugar, está conversando com pessoas, e aí entra uma pergunta mais pessoal. Você está sentindo que o povo entendeu isso? Que o povo entendeu que, olha, calma aí, eu preciso votar num deputado, não aquele deputado que está lacrando nas redes sociais, não, aquele deputado que eu vou encontrar no supermercado, que eu vou para Santos, vou encontrar ele, que eu vou poder cobrar no Zap Zap. Você acha que o povo está começando a entender essa importância? Olha, eu tenho essa sensação, pelo menos eu. Eu acho que tem um processo de amadurecimento, a população está vendo isso. Você citou o exemplo da última eleição, nós tivemos candidatos que retiraram o mandato daqueles que estavam representando a região, e que nem voltaram à região. Sim. Não tem trabalho nenhum, zero de recurso, zero de atuação política e, na minha opinião, um desperdício, né? Essa quantidade de votos em pessoas sem compromisso nenhum com a região. Então, acho que, escolhendo os candidatos regionais, você tem mais facilidade, inclusive, para cobrar, né? Como você falou, encontrá-los presencialmente, as redes sociais, a própria imprensa, né? Com cobrança. Então, acho que esse é o grande caminho para que a gente possa melhorar, qualificar a representação tanto em nível estadual quanto em nível federal, os deputados estaduais e os deputados federais. Esse é o caminho. E atuar em parceria com as prefeituras, né? Quando você fala, quem conhece melhor a cidade do que o prefeito? Então, o deputado não pode disputar espaço com o prefeito. O deputado tem que ser um parceiro, o deputado tem que ajudar, o deputado tem que somar. Tem que ter esse diálogo, né? Exatamente, tem que ter o diálogo permanente para solucionar os problemas de quem mais precisa. Paulo, antes de concluir, uma das marcas do teu mandato quando prefeito, né? E foi bem interessante, você teve um vice que é muito ligado à cultura até hoje, o Eustáquio, né? O José Eustáquio. E isso foi algo assim que marcou bastante a tua gestão, porque Santos teve um avanço ainda mais considerável na questão de incentivos culturais, de ideias de projetos. Ele teve uma participação mais efetiva, não era um vice populista, mas era um vice ligado a esses anseios, tinha um diálogo muito próximo da classe cultural. E nós temos uma região com muitos produtores culturais, com muitos criadores de conteúdos, enfim. Você acha que, como deputado, isso tem como fortalecer essa questão cultural na região? Nós temos cidades, por exemplo, que, principalmente depois que reduziram tanto o debate a respeito das leis de incentivo à cultura, alguns municípios não tiveram coragem mais de avançar nessa questão. Você acha que existe a possibilidade de retomar esse fortalecimento de projetos culturais na região, porque é uma região que tem muitos nomes ligados a esse setor, e é um setor que emprega bastante. Com certeza, Cristian. A Baixada Santista é um grande polo cultural, muita riqueza, muitos talentos, e muitas vezes esses talentos não têm as oportunidades. Aqui acabam saindo da região em busca dessas oportunidades que não tem aqui. Então, cabe ao governo trabalhar dessa forma. Nós criamos um grande programa de incentivo à cultura lá, que é o Promicult, Cristian. Nosso governo é agora sendo implementado, justamente incentivando, dando desconto nos tributos para as empresas que apoiarem iniciativas na área cultural.
Muito importante, a gente tem equipamentos, um trabalho feito muito grande no terceiro setor, né, muito bacana, com entidades assistenciais, entidades culturais. Tem o Arte no DIC lá na Zona Oeste, um trabalho maravilhoso, completou 20 anos agora. Então, acho que é muito importante essas boas parcerias para potencializar resultado e melhorar a vida das pessoas. Acho que esse é o grande caminho. Paulo, obrigado. Esperamos você mais vezes no Na Mira e, quiçá, em um momento para a gente poder cobrar e pedir, né? Eu acho que o trabalho da imprensa, além de cobrar a classe política, é também pedir o que entende como necessário pro cidadão, né? Para a região. Queria que você deixasse um recado para os nossos telespectadores de Peruíbe, de Itanhaém, de Mongaguá. Olha, primeiro, parabéns pelo teu programa, Na Mira aqui. Primeira vez que eu tô aqui, espero poder voltar mais vezes para falar dos assuntos aqui do Peruíbe, Litoral Sul, de toda a nossa região. A nossa mensagem é uma mensagem de otimismo, de esperança. Estamos passando esse período aí da pandemia, as coisas estão retomando a sua normalidade. É muito importante que as pessoas continuem a se respeitar, continuem a se vacinar. Vacina salva a vida, né? Então qualquer outra afirmação diferente dessa não corresponde à realidade. Salva a vida. Quanto mais protegido a gente tiver, a gente vai também dar uma lição de amor ao próximo, porque vai estar protegendo o próximo. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado. Enchentes e alagamentos são problemas crônicos da nossa região. Mais do que termos uma representatividade regional, temos que ter uma representatividade técnica que esteja disposta a enfrentar o problema. É um problema muito sério, né? As pessoas perdem tudo. Obrigado, Paulo Alexandre, pela participação sempre precisa. Importante informar para o telespectador que, por questões de saúde aqui na família BS TV, o programa de hoje foi gravado para que a gente pudesse dar atenção e carinho para aquela que nós amamos muito, a nossa Cecília Bezerra, fundadora de tudo isso daqui, um legado na comunicação e na cultura regional. Muito obrigado pela audiência, que Jesus Cristo, nosso Senhor, abençoe você, a sua família, abençoe Cecília, lhe dê uma passagem tranquila, maravilhosa, junto com os anjos, porque quem faz o bem merece isso. Beijo no coração. Tchau, tchau.